Olá a todos e a todas, meu nome é Simone Ciota, sou conselheira do 10º plenário do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina. E estou aqui hoje para fazer a abertura e mediar a mesa redonda que trará como tema a psicologia, sofrimento emocional, sequelas invisíveis e impactos sociais. Essa mesa redonda é o quarto e último momento da programação webinar a atuação e a ética nos espaços de atendimento psicológico, do mês da psicologia. Programação essa realizada em comemoração aos 60 anos da regulamentação da psicologia no Brasil e aos 30 anos da psicologia em Santa Catarina, assim como em comemoração ao mês das psicólogas e psicólogos. Este webinar foi pensado e realizado com o intuito de evidenciar a riquíssima atuação da psicologia nos espaços de trabalho e os cuidados com a saúde emocional das pessoas num período de crescente procura devido à pós-pandemia e às situações de estresse em espaços variados. Dar subsídios éticos à categoria e orientações quanto às formas de publicizar seus serviços, contemplando a recente nota técnica número 1, 2022, do Conselho Federal de Psicologia. O evento é uma realização da Comissão Especial de Psicologia Clínica e Práticas Psicoterápicas, da Comissão Especial de Psicologia e Saúde, da Comissão Especial de Psicologia do Trânsito e Mobilidade Humana e Comissão de Relações Públicas. A nossa mesa tem como objetivo falar sobre o sofrimento emocional, suas sequelas e impactos sociais, dentro do contexto da psicologia hospitalar, da psicologia clínica e do trânsito, proporcionando uma reflexão e troca de práticas, mostrando como se dá o atendimento, a intervenção em cada área e como cada uma está entrelaçada no seu cotidiano. Temos aqui hoje como convidadas para falar desse assunto 3 palestrantes: Camila dos Santos Chiosini Schwartz, Camila Volpato Brering e Simone Seman. O tema principal é sofrimento psíquico, aonde cada uma das palestrantes vai contribuir compartilhando da sua prática, como percebe a adaptação ou não adaptação do ser humano nos momentos de crise, uma vez que passamos por um período de pandemia, e que isso gerou na vida das pessoas sequelas visíveis e muitas vezes invisíveis, seja no espaço de trabalho, na vida familiar ou social. Eu vou passar a palavra para a nossa palestrante, para Camila Chiosini Schwartz, né? Boa tarde, Camila. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui nessa tarde de sábado, no Dia do Psicólogo, fazendo parte dessa mesa redonda. Eu vou apresentar a Camila e depois eu vou passar a palavra para a Camila. A psicóloga Camila é psicóloga graduada pelo Centro Universitário Autônomo do Brasil, Unibrasil Curitiba, especialista em saúde do idoso pela residência multiprofissional da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Hospital Santa Casa de Curitiba, especialista em cancerologia pela Liga Paranaense de Combate ao Câncer, Hospital Erasto Gertner, especialista em cuidados paliativos e terapia de dor pela PUC, Minas, experiência na área de psicologia da saúde e psicologia hospitalar com ênfase em nefrologia, cardiologia e oncologia, com atuação em terapia cognitivo-comportamental e psicologia baseada em evidências. Atualmente é psicóloga hospitalar no Centro de Oncologia e nas unidades de internação do Hospital Santa Catarina de Blumenau. E também coordenadora do Comitê de Cuidados Paliativos do mesmo hospital. Camila, passo a palavra para você. Simone, muito obrigada. É sempre uma honra poder falar sobre a área que eu atuo, que é minha área de escolha, minha área de paixão. Eu venho trabalhando nesse processo da psicologia hospitalar desde a faculdade. Então, eu entrei ali na faculdade em 2011, já entrei no hospital, trabalhando com RH, já me apaixonei. E aí, a partir do 3º ano da faculdade, eu pude iniciar na clínica, já com pacientes em hemodiálise,
nesse processo mais voltado para a clínica hospitalar, na sequência saúde do idoso, num hospital referência em cardiologia, e na sequência num hospital que é referência em Curitiba em oncologia, que é o Hospital Horácio Guerra. Então é um processo aí, se eu for colocar desde o início da minha carreira, quase 10 anos em hospital, e eu posso te dizer que nada foi tão desafiador quanto a pandemia. A Covid, ela chegou de uma forma onde ela foi evidenciada em vários aspectos, mas no hospital principalmente. Por quê? Acho que nunca se ouviu falar tanto em psicologia hospitalar, nunca se ouviu falar tanto em atendimento do psicólogo, inclusive reverberando em muitas vagas para psicólogo hospitalar, como a gente nunca viu antes. Hoje nós temos mais vagas no hospital onde eu trabalho, os hospitais onde eu passei. Muitas vezes tinha aquela dificuldade, como é que se coloca na área do psicólogo hospitalar, como é que se entra na área hospitalar, e hoje a gente teve, assim, um boom de muitas vagas, claro que eu acredito que sempre pode ter mais, porém a gente teve uma visibilidade para o nosso trabalho, uma visibilidade para o nosso serviço de psicologia hospitalar que eu não via antes. Claro que em meio a tudo isso veio muito sofrimento, então... todo o processo da psicologia hospitalar, ele é, sim, muito delicado, né? Nós não temos protocolos fundamentados na psicologia hospitalar, assim como nós temos nas outras especialidades. Então, quem é o psicólogo nesse lugar? Quem é o psicólogo na equipe multiprofissional? O que esse psicólogo hospitalar faz? O nosso setting é diferente do consultório. Nós temos um setting que muitas vezes é uma enfermaria com 7, 8 pacientes. A gente tem que acessar a subjetividade dele ali. Nós trabalhamos, de modo geral, com uma solicitação da equipe para aquele paciente, não é uma busca do paciente, ao contrário do consultório. O paciente nos busca no consultório. Dentro do hospital, até tem a solicitação do paciente, mas é muito raro. Em 90% dos casos, é a equipe que solicita, o médico que solicita. Aquela famosa Camila, vai lá dar uma conversada, o paciente está chorando, né? O paciente acabou de descobrir um diagnóstico de câncer avançado, com possibilidade de cura muito baixa, mas ele está chorando, Camila, vai lá convencer o paciente a parar de chorar. Então, os desafios são inúmeros. Mas a Covid, ela veio, sim, com um processo muito, muito, muito complexo, porque era algo novo, algo que a gente não sabia lidar, e algo que foi iniciado, assim, de impacto dentro do hospital. Temos um paciente com Covid. Quando foi aquele primeiro... chegou o primeiro paciente com Covid. Chegou o primeiro paciente com Covid em Blumenau. Chegou o primeiro paciente com Covid dentro do nosso hospital. Morreu o primeiro paciente com Covid dentro do nosso hospital. E as equipes, foi um processo absolutamente complexo. Por quê? Porque a gente não entendia muito bem com o que a gente estava lidando. A gente não sabia... E até esse formato online, se a gente for olhar ali para o começo de 2020, também não era tão comum como a gente tem hoje. Isso foi um advento da pandemia. Então, nós não tínhamos familiaridade com o Zoom, familiaridade com o Google Meet. De modo geral, eram pessoas que trabalhavam ali no home office, no trabalho remoto, que tinham essa possibilidade. Mas não era algo tão comum como a gente tem hoje. Inclusive, foi um processo muito acelerado, e que bom que a gente tem essa possibilidade. Mas era tudo muito novo. Então, assim, como é que a gente lida com isso agora? A gente não tem tempo para pensar nisso. De um dia para o outro, tudo fechou. Você não via ninguém na rua, você não via carro na rua, fechou escola, fechou absolutamente tudo. Né? Fecharam os restaurantes, não, fica em casa, fica em casa. E o hospital? O hospital não fica em casa, né? O hospital está lá. Então, começou aquele medo das equipes, aquela angústia muito grande. Tá, e aí? A gente não tinha nem perspectiva de vacina ainda, tanto que ela veio depois de um ano. Eu vou me colocar ali com esse paciente, paramentação, máscara, hipoxemia, não estou conseguindo respirar dentro da máscara, a máscara está machucando meu rosto, estou me sentindo ansiosa, crise de ansiedade, estou aqui, mas vou levar esse vírus para os meus filhos em casa. Então, a gente começou a ter um desafio grande antes, principalmente do primeiro paciente chegar, quando todo mundo estava em casa e o hospital estava lá. Não, a gente precisa estar aqui. O hospital precisa estar a postos. E aí que começou aquele processo, os heróis da saúde, o que também ele vem numa perspectiva ótima de reconhecimento, mas é um peso também, mas eu sou um herói. Jaleco é a minha capa, eu não posso sentir.
eu tenho que ser forte, eu tenho que estar aqui. E aí a primeira demanda, Camila, psicologia, vamos cuidar da equipe. Falou, mas eu sou equipe também. E aí vem muito essa questão é muito focada na psicanálise, esse processo, né? Eu não trabalho com psicanálise hoje, mas o sujeito suposto saber, ele está posto dentro do hospital, né? Uma terminologia psicanalítica, mas ele está posto, o psicólogo sabe tudo, o psicólogo pode tudo, o psicólogo tem todas as respostas, ele entende, ele vai conseguir fazer. E o que eu pude fazer naquele momento, né? Uma psicoeducação trazendo principalmente questão de habilidades sociais, manejo de ansiedade, com respiração, enfim, um processo mais de psicoterapia breve também, mesmo num conceito de psicoeducação hospitalar para aquela equipe, mas ainda muito raso frente ao que a gente ia vivenciar. Porque ninguém sabia, então a gente começou a tentar conversar com psicólogos hospitalares do Brasil inteiro, psicólogos referências, e tentar entender o que a gente podia fazer. E foi muito esse contexto e esse cenário de vamos trabalhar com o que a gente tem, vamos lá. E disponibilizar a escuta, né? Muito choro, muita angústia, um processo bastante complexo com relação às feridas que já existem na vida de cada um e que reverberaram ali dentro. Pessoas, não, mas eu não quero estar dentro do hospital. Aí os funcionários com mais de 60 anos também foram afastados. A gente começou a entrar num plano de contingência de guerra mesmo. Mas se isso acontecer, como é que a gente vai fazer? Camila, você está disposta a ir cortar cebola na cozinha para fazer comida se precisar? Tô. Ok, vamos lá? Foi um plano de contingência de guerra mesmo. E aí começou, como eu disse, esse processo. Ok, primeiro paciente chegou em Blumenau, primeiro paciente chegou na enfermaria. Porque daí, o que acontece? A gente esperava aquela onda, a gente estava naquela espera, só que não chegava. Não, parou tudo, a gente está na espera. E aí? Mas não vem. Não, mas chegou. Não é Covid ainda, era influenza. E aí? Olha, eu acho que isso durou bem uns 6 meses. Foi desde ali de março até metade de 2020 que começou esse processo, até a onda realmente se instalar. Aí chegou o primeiro, chegou o segundo, chegou o terceiro, e aí foi mudança de estrutura, colaborador afastando, porque daí naquele início a gente afastava 10 dias quando tinha uma suspeita, o PCR demorava 3 dias para sair. E aí começou todo aquele processo e sofrimento. E a gente falava no início de um monstro invisível, né? Tá tudo parado, a gente sabe que alguma coisa está acontecendo, mas a gente ainda não olhou o bicho no olho, a gente ainda não entendeu o que está acontecendo, a gente ainda não sabe do que se trata. Então, é uma angústia, uma ansiedade, um processo ansioso muito, muito, muito importante. Vindo para o psicólogo, qual foi um grande desafio que eu tive? Eu atuei na frente da Covid, né? E um grande desafio que eu tive era o seguinte: esses pacientes tinham muita falta de ar. Tem até hoje, né? Hoje, ainda bem que a gente tem um número muito menor. A gente não precisou fechar, por exemplo, uma UTI Covid, mas tiveram momentos ali dentro das grandes ondas onde a gente fechou as nossas 2 UTIs para Covid. Teve momentos em que todos os hospitais de Blumenau estavam fechados com leito para Covid. E aí? Aí vem aquele medo, tá? E se eu passar mal, da população em geral, né? E se eu passar mal e precisar ir para o hospital? Eu não vou ter UTI. E se eu infartar? E se eu precisar fazer uma cirurgia? As cirurgias marcadas também, que ficaram reprimidas, agenda reprimida de médico. Falando um pouquinho, né, da oncologia, que é o meu grande setor de atuação, paciente oncológico, imunidade baixa, neutropenia, como é que ele chega no hospital? Eu vou fazer quimioterapia ou não vou, mas eu tô com medo, né? Porém, se eu ficar sem quimioterapia, também é muito grave, eu preciso também fazer a minha quimioterapia, eu preciso ir até o centro de oncologia. Então vamos olhar na estratégia que não vai ter acompanhante. Paciente choroso, eu tô sozinho pela primeira vez na quimioterapia, paciente primeira vez de quimioterapia sem a companhia da família, sem a companhia de um amigo. Atender um paciente oncológico em pandemia, estou isolado, estou longe da minha família, eu não posso encontrar minha família, eu não posso comemorar o meu aniversário. Então, assim, se for elencar um processo de desafios que nós tivemos, foram em diversas esferas, em diversas áreas. E um grande desafio que eu tive quanto psicólogo hospitalar na frente da Covid, falando especificamente de paciente Covid, foi assim: paciente contraiu Covid, internou, e agora? O que vai ser de mim? Né? Na época não tinha vacina,
os protocolos também medicamentosos, grandes questionamentos. E aí, tá, o que eu faço? O que eu tomo? Olha, a gente precisa controlar sintoma. Eu não consigo respirar, estou tendo crise de ansiedade. Um paciente que tem crise de ansiedade, qual é o primeiro ponto que a gente trabalha? Respiração. Eu não consigo respirar. E aí, né? O que a gente faz? O grande ponto no meu momento foi, vamos trabalhar mindfulness, vamos lá, né? Eu trabalho com TCC, vamos tentar trabalhar dentro das possibilidades. Isso nos exige também uma capacidade, para além de técnica, de muita criatividade, porque você foge do protocolo, né? Eu não tenho como fazer um Schultz, eu não consigo olhar para esse ponto, né? Um treinamento de relaxamento, vamos fazer um treinamento. Não, eu não consigo respirar. E aí? Não, eu vou morrer. A gente tem que ir para o mindfulness. Qual o protocolo? Não tem. A gente precisa observar o que esse paciente precisa e atuar nessa perspectiva de um paciente que talvez não consiga nem falar, um paciente que está invisibilizado por aquele medo, por aquela angústia, a família absolutamente angustiada também, o meu familiar vai morrer. E aí nós tivemos um grande desafio no hospital também, para além desse, os cuidados paliativos, né? Paciente, principalmente falando do cuidado paliativo em paciente em fim de vida, né? Porque a gente às vezes fala em cuidado paliativo somente como fim de vida, e não é só, ele é também, mas não é só. O ideal é que a gente comece o cuidado paliativo com controle de sintomas já no início da descoberta de uma doença grave. Mas a gente muitas vezes acaba confundindo, né? Quem não trabalha na área, principalmente, o cuidado paliativo é só no final da vida. Não, ele é também. Na verdade, é quando a gente encontra o pico dele. E o que a gente trabalha muito em paciente com fim de vida? Estar com a família, visita aberta. Às vezes você entra no quarto com 12 pessoas, principalmente um paciente que ele está lúcido, orientado, em fim de vida, com sintoma controlado. É muito importante a gente propiciar esses momentos de despedida, de oportunidade. Tá bom, Camila, e quando a gente está falando de isolamento social? E quando a família não pode entrar? E quando a gente não consegue fazer essa despedida? É caixão fechado, não tem velório. E aí, eu não vou poder me despedir do meu familiar. Então, foi uma complexidade muito intensa em várias perspectivas. Inclusive, eu trabalhava muito isso com a equipe, somos nós que estamos aqui agora. Muitas vezes era liberado um familiar. Às vezes, teve momentos no hospital que nenhum a gente podia liberar, porque realmente precisava ter um controle muito rígido. Nós estávamos com UTIs lotadas, a gente não podia correr o risco de contaminar alguém dentro do hospital pela responsabilidade do hospital. Então, a gente precisava ter muito cuidado com isso. E aí eu trabalhava muito com a equipe, principalmente, o quanto era um privilégio estar do lado desses pacientes nesse momento, que a nossa mão era a mão que ia estar ali. Era esse momento que a gente precisava estar, a gente precisava trabalhar, assim como a Cicely Saunders, né, que é uma grande pioneira aí do cuidado paliativo mundial, né, que é uma médica, assistente social, enfermeira britânica. Tem um livro dela que fala, o nome dele é Velai Comigo, que é muito dentro dessa perspectiva onde você se sente muito, muito impotente, estar junto, né? Eu tô junto, eu tô no caminho, eu tô junto dessa pessoa. E talvez a minha mão, talvez o meu olhar, seja a última pessoa, a última coisa que ela vai ver, então, que eu possa estar ali inteiro. Camila, mas eu tô de máscara, Camila, eu tô de luva, ele não tá me vendo. Camila, eu tô aqui de todo paramentado, eu tô de touca, eu tô de óculos, eu tô com um capote aqui por cima, mas você tá ali. É o teu olhar humano, mesmo embaixo dessa paramentação toda, que ficou tão conhecida, né, até mundialmente falando ali, né, os profissionais da saúde, principalmente com o rosto machucado. Da máscara, que é uma máscara que realmente incomoda muito. Quem precisou usar nessa época sabe o quanto é desgastante, é intenso. E é claro que isso reverberou fora do hospital, no consultório, né? Altos índices de depressão, altos índices de ansiedade, que depois a gente vai ter oportunidade de conversar um pouquinho. Mas dentro do hospital foi todo esse processo que se instalou, todo esse processo de desafio atrás de desafio. A hora que a gente achava que estava melhorando, não, mais uma onda. Não está melhorando, a gente vai conseguir
é outra onda. Agora a gente consegue retomar os projetos, porque em meio a tudo isso também, todos os projetos do hospital pararam. Parou tudo, a gente não tinha nenhuma... teve momentos assim, para exemplificar o que eu estou querendo dizer, dos médicos falarem, Camila, a gente precisa motivar a equipe, eles estão trabalhando 24 horas, dobrando o plantão, trabalhando uma semana sem folga, a gente não consegue fazer mais nada para melhorar, e o que a gente faz? Eles estão cansados, eles estão angustiados, eles estão sobrecarregados, e a gente não sabe o que fazer. Foram momentos em que também nós proporcionamos rodas de conversa, rodas de escuta, e é muito daquela... Às vezes a gente tem que ir para o óbvio mesmo, a gente tem que ir para o básico. Aquilo que a gente aprende lá na faculdade, qual é a nossa maior habilidade, que ferramenta que a gente precisa ter muito bem definida, muito, muito bem desenvolvida, a nossa escuta, o não dito, e além do que a gente está ouvindo, e além do que a gente está trazendo ali no verbal. Então, foram muitos desafios, esses desafios ainda existem, né? Eu falo baseado no processo como um todo, nessa linha do tempo, mas os desafios, eles estão aí, eles se marcam, eles estão moldados, até porque nós temos ainda pacientes com Covid, a gente perde pacientes ainda com Covid, mas muita coisa mudou, né? As videochamadas, visita na CTI também, no Centro de Terapia Intensiva, que era feita pelo tablet, pelo celular, as videochamadas que não eram possíveis de ser feitas, as visitas em vários momentos tiveram que ser restritas, pacientes muito graves, e aí, aquele momento do boletim, o boletim vai ser passado via videochamada. Então, foi um processo de tentar humanizar, mesmo em meio aos processos eletrônicos, tentar humanizar pelo olhar, né? A máscara tá aqui, mas deixa eu sorrir, deixa eu entender que eu tô te vendo, mesmo com a máscara, mesmo paramentado. E de fato, com certeza, os desdobramentos disso a gente tem visto absolutamente, absurdamente, mas se eu posso ver é difícil a gente falar em ganho, né? Mas se eu posso ver uma perspectiva de desenvolvimento para a psicologia, é o quanto o nosso trabalho, o nosso serviço tem sido visto, né? Tem sido olhado e tem sido observado tamanha importância da saúde mental frente a esse contexto de pandemia e de tanto sofrimento, tanta perda. Camila, muito importante a tua explanação, né? E te ouvindo falar, fica muito mais claro e evidente do como é importante o trabalho do psicólogo, né? O quanto a gente precisou se reinventar, trabalhar com esse sentimento de impotência, que, né, você disse que isso acho que foi diariamente ali no trabalho do psicólogo hospitalar, o quanto ter que se reinventar, trabalhar com a sua impotência, tirar da cartola coelhinho para saber lidar com as situações que vão aparecendo e o quanto disso impactou hoje, né? Quando você disse que algumas coisas mudaram, e eu acho que algumas coisas mudaram e ficam, a gente vê isso na nossa prática, né? O quanto algumas alterações foram feitas e permanecem até hoje, né? Então, te escutando falar, eu até fiquei pensando quais foram as sequelas que ficaram, né? Quais foram as adaptações que foram feitas e permanecem até hoje nesse contexto que vocês vivenciaram e tiveram que adaptar? São várias, Simone. Mas eu vou te dizer assim que apesar do sofrimento e da grande intensidade Por isso que eu digo que é difícil a gente falar em ganho, né? Acho que até é realmente mais adequado a gente falar em sequela, porque foi mesmo que seja uma sequela, diríamos assim, positiva, porque nós tivemos muito desenvolvimento dentro do serviço de psicologia hospitalar, acho que a principal delas foi o quanto a gente pode, o quanto a gente tem capacidade de se reinventar. Isso, eu acho que existia um processo um pouco reducionista, até no fato da gente atender online mesmo. Eu confesso que eu tinha uma certa resistência com o atendimento online antes da pandemia. Eu ficava, não, mas o online não tem a mesma pegada, o online não vai.
E olha, paguei com a língua, porque hoje eu atendo praticamente somente online no consultório, mas a gente trouxe isso para dentro do hospital também. Então, por exemplo, um paciente hoje da oncologia, vamos supor que ele não consiga se deslocar até o hospital e seja para o atendimento da psicologia, é perfeitamente possível que a gente atenda esse paciente online. Eu faço muito atendimento online. O nosso quadro aumentou, o hospital viu a necessidade de ter mais profissionais psicólogos atuando na psicologia hospitalar. Então, essa atuação foi muito importante, né? Foi muito desafiadora, mas também trouxe essas possibilidades de desenvolvimento, de ganho, né? De sequela positiva. Então, assim, a gente teve um aumento do quadro, a gente teve essa perspectiva dos meios eletrônicos para a gente poder trabalhar, mas sem dúvidas a gente teve assim um processo de medo que ficou por muito tempo instalado, assim, por muito tempo bem orgânico dentro do hospital, sabe, até nas paredes do hospital, assim, dá para dizer. E que existe sempre um medo do que pode vir. Então, assim, agora essa questão da varíola, né? Mas será que vai ser isso de novo? A gente vai ter que mudar? E aí, como é que isso ficou? E é claro que as demandas reprimidas. Então, por exemplo, a oncologia mesmo. A gente teve que, por um tempo, parar as consultas. A gente teve que parar exame de rotina. Isso gerou um efeito rebote depois gigantesco de pacientes que, não, eu tô sentindo um certo desconforto, mas eu vou ficar em casa, porque não é nada demais, dá para esperar. E era um câncer começando ali. Mas, de fato, não dependia do paciente, porque ele não tinha possibilidade de marcar um exame eletivo. Ou no caso de um cardiopata, eu tô sentindo um desconforto, chegou infartando depois, porque ele não conseguiu esse atendimento inicial. E isso reverberou, é claro, na psicologia, no sentido de, Camila, a gente precisa ter esse paciente porque ele está num processo de culpabilização muito intenso, muito importante, porque ele não procurou. Mas não é porque ele não procurou atendimento antes, ele simplesmente não ia conseguir. Simplesmente não, porque é bem complicado. Mas ele não ia conseguir, e não ia depender dele. Então, a gente tem um processo dessas demandas que ficaram reprimidas e que depois vieram nessa onda de muito, muito, muito de demanda reprimida mesmo, né? Tanto médica quanto multiprofissional, e que, claro, que impacta na psicologia. E essa foi uma sequela bastante grave, porque teve paciente que descobriu câncer avançado, que descobriu doenças avançadas, porque não teve essa possibilidade. E aí, é claro que nos buscam, nos trazem e tem esse processo de culpabilização. Pacientes que ficaram isolados no período da pandemia, como todos nós, mas que, principalmente o paciente oncológico, por exemplo, ele ficava com muito medo. Todos nós tínhamos medo. Imagina um paciente com neutropenia, né? Com uma imunidade baixa. Não, eu não posso sair de jeito nenhum, não posso chegar perto de ninguém. E isso gerou também esse processo desse isolamento até de uma agorafobia. Não, eu não quero, eu não posso chegar perto das pessoas, eu não consigo. Ou então da depressão, né? E desse processo de isolamento que ele acaba sendo também um comportamento aprendido ali. Não, eu vou ficar quietinho, tá tudo bem, eu não quero mais ter contato, eu gostei assim, tá tudo certo. Eu não quero me colocar de novo nesse lugar onde eu preciso produzir, onde eu preciso conversar, onde eu preciso me expor, onde eu preciso me colocar, aqui eu estou protegido, eu tenho esse meu comportamento aqui que ele me defende, né? Ele me ajuda a ficar aqui, então eu não vou mexer ali. Então, claro, é uma demanda muito importante pela psicologia, para a psicologia também. Então, são esses caminhos que a gente tem observado, esses desdobramentos a partir de agora, sabe, Simone? Onde o medo, talvez, da Covid está um pouco menor, porque a gente já tem recurso hoje, mas as sequelas psíquicas, elas estão aí para a gente trabalhar, sem dúvidas. Sim, com certeza. Camila, muito obrigada, né, pela tua contribuição. Eu vou passar a palavra para outra palestrante, para Camila Volpato Brering. Vou apresentar a Camila e na sequência eu dou a palavra para a Camila. A Camila é psicóloga, mestre e doutora em psicologia da saúde, desenvolvimento psicológico e processos psicossociais, psicoterapeuta cognitivo-comportamental, professora do curso de graduação em psicologia da Universidade do Vale do Itajaí, Univale, e de cursos de pós-graduação em todo o Brasil. Terapeuta certificada pela Camila, como é que é a sigla? SBCC.
FBC, isso. Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Associada à ESB. Me corrija se eu tiver falado errado, é isso? Não, tá certo mesmo. A palestrante, revisora de artigos científicos, autora de livros e jogos terapêuticos, psicóloga clínica e professora de graduação de psicologia na Univale. Camila, passo a palavra para você falar um pouquinho para a gente da tua prática nesse período de pandemia e pós-pandemia. Então, tá, obrigada, Simone, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui conversando junto com a Camila, com a Simone. Boa tarde a todos e todas que nos assistem nessa tarde, Dia do Psicólogo, né? Parabenizo a todos os presentes. E é um prazer falar sobre a psicologia clínica, que é de paixão minha, né? Para quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada pela psicologia clínica. Pela psicologia hospitalar também, né? Fiquei encantada com a fala da Camila. Hoje não estou mais atuando em hospital, só com pesquisa mesmo, mas não estou mais dentro da realidade. Mas eu imagino o quanto a prática, além de desafiadora, foi linda, né, Camila? Porque quando você fala hoje em sequelas, eu fico pensando, mas quão grande é a psicologia dentro de um hospital, né? E me dá até saudade de estar dentro, assim, e passar por tudo isso que você falou. Então, são duas áreas que eu sou apaixonada, né? A clínica e a hospitalar. E a clínica vai fazer 19 anos que eu estou atuando, né? Dentro da terapia cognitivo-comportamental. E realmente, se a gente for pensar, né, Simone, o que vivemos nesses tempos de pandemia, naquele 17 de março de 2020, algo sequer imaginado por nós até então, né? Quem de nós, em algum momento da vida, imaginou que ia passar por todas aquelas mudanças que aconteceram naquele março de 2020? A gente pode até dizer, eu arrisco dizer, que nós vivemos uma situação, um luto, né? Um luto por tantas coisas que deixaram de ser vividas naquele momento. É o luto pelos projetos, é o luto pelas viagens que estavam programadas, é o luto pelos parentes que adoeceram, que faleceram, é o luto por tudo aquilo que eu tinha programado e não dei conta de realizar, porque veio nos colocar em contato com que a gente não tem o controle de todas as coisas. E eu vejo que na clínica o maior aprendizado de todos foi: nós não temos controle sobre nada. Né? E a aceitação foi a palavra que eu mais usei durante essa pandemia na clínica, né? Trabalhar com os pacientes essa questão de aceitação. Aceitação daquilo que eu não tenho controle, né? Porque a gente vive essa falsa ideia de que eu tenho controle sobre aquilo que acontece, e eu não tenho, né? Essa é uma crença que a gente tem que romper, porque a pandemia veio e sambou na nossa cara, né? Tipo, tudo que eu queria não pôde acontecer. Eu até brincava, quando entrei naquele mês de março, eu falei assim, eu não vou dar conta desse mês de março, que eu tô com muita coisa, né? Era aula, era viagem, era congresso, era palestra, não sei o quê, e de repente nada daquilo que estava programado aconteceu. Então só me coloca aquela ideia de que não vamos sofrer por antecipação, porque a gente nunca sabe realmente o que vai acontecer, né? E na clínica isso apareceu direto, né? Pessoas em sofrimento, tanto aquelas pessoas que não conseguiam ir no hospital, ver os parentes, né, e iam pro consultório falar sobre seus parentes que estavam no hospital, aliás, em isolamento, que não tinham como interagir, que não era todos os momentos que conseguiam fazer a videochamada, e todas as adaptações que tiveram que acontecer, porque não foi na primeira semana, né, Camila, que vieram as videochamadas, foi até o pessoal ir descobrindo, tá, e agora, como é que a gente faz? O que a gente adapta? O que dá para fazer? Então, levou um tempo ali até realmente todas essas adaptações terem sido feitas, né? Na clínica, uma coisa que ficou muito em alta também foi os atendimentos online, né? Nós temos a resolução de 2018, que já permitiu os atendimentos online, mas o boom mesmo foi em 2020, né, onde muita gente, inclusive, fechou os consultórios e ficou só com o atendimento online. Intervenções sequer imaginadas por mim até então foram realizadas, né? Eu trabalho com público infantil e adultos, e eu sempre dizia, não, criança não dá para atender online, criança não tem como atender online. E, de repente, me vi mais uma vez mordendo a língua, porque muitas crianças na faixa etária de 6, 7 anos, os pais pediam para mim,
Camila, a gente não quer parar, dá para fazer sessões online, né? E daí veio aquele desafio, como que eu vou atender online uma criança de 6, 7 anos, né? Não tem algo que respalde essa prática. Mas foi um grande aprendizado da pandemia também, né? Para mostrar como o ser humano ele é muito adaptável, porque a gente conseguiu adaptar toda essa questão também do atendimento online, inclusive com crianças. Claro que se me perguntarem o que você prefere, eu vou dizer, prefiro presencial, né? Mas, assim, mostrou para nós que é possível, né? Então, assim, no geral, eu vejo que teve um impacto muito positivo também, apesar de tantas perdas, né? Teve pessoas que perderam trabalho, perderam condição financeira, perderam parentes, mas eu vejo que tudo, né, na vida, não até parece meio piegas da minha parte, mas eu acho que tudo na vida a gente consegue extrair algo de bom, né? E eu vejo os impactos positivos da pandemia no sentido de aprender a lidar com as adversidades, né? Aprender essa questão de não termos o controle, fazer tantas adaptações que conseguimos fazer em tempo recorde, né? A começar pelas aulas, que eu dou aula, né, na faculdade, na graduação, em questão de 3 dias nós tivemos um treinamento e já estávamos prontos, né, mas pelo menos assim com todos os recursos funcionando para conseguir dar aula, coisa que antes eu nunca tinha dado aula online. Hoje, quando voltei para o presencial, veio toda aquela adaptação também. Meu Deus, será que eu ainda sei dar aula em pé? Porque fiquei dando aula sentada a pandemia inteira, né? Será que eu sei escrever num quadro negro de novo, né? Fazer um esquema num quadro, alguma coisa assim. Então, uma série de adaptações que eu não sei quanto tempo levaria se não tivesse acontecido essa pandemia, né? Então, eu sempre cito Prigogine quando ele fala, até no caos existe uma ordem, né? Eu acredito que justamente isso, cabe a nós, né, tentar encontrar alternativas, elas sempre existirão, mas nós temos que tentar encontrar alternativas, né? A gente tem que buscar essa solução de problemas, e foi o que a gente fez nesse tempo de pandemia, né? O tempo todo buscando novas formas de agir, novas formas de pensar, novas adaptações a serem feitas, e é isso que eu tentava buscar e trazer, né, para os pacientes. Tá difícil, realmente, é complicado, para mim também é, mas como é que a gente pode flexibilizar isso? Dentro da TCC a gente trabalha com essa perspectiva, a terapia cognitivo-comportamental, né, de trabalhar a psicoeducação com os nossos pacientes, sobre as nossas emoções, sobre o que nós estamos sentindo, que era o que mais aparecia ali, né, a aceitação daquilo que eu não consigo mudar, né, que é o segundo tópico que eu considero fundamental da TCC. O terceiro tópico é a flexibilização. Tá difícil, mas o que dá para fazer? Não dá para sair de casa, ok, mas o que eu posso fazer com o que eu tenho dentro de casa? Eu posso ir na sacada pegar um sol, legal, né? Vou ler aquele livro que fazia tempo que eu queria ler, ou vou cuidar das gavetas que eu não estava tendo tempo, né? Chegava a ser meio até contraditório, a gente falava tanto em falta de tempo, de repente a gente tinha tempo, né? E o que fazer com esse tempo? Então, quando entrou a questão da flexibilização, né? Agora eu tenho tempo, então eu vou fazer isso. Tá difícil, mas eu vou tentar fazer aquela outra coisa, né? Isso pode não dar certo, mas tem coisas que vão dar. Então, é a flexibilização dos meus pensamentos. Até a gente chegar no último tópico, né, do processo psicoterápico que a gente chama, que é o treino em solução de problemas. Muito bem, então, quais as alternativas que eu tenho para lidar com isso? Então, é a forma que eu encontrei, né, de lidar com a terapia cognitivo-comportamental dentro das demandas que apareceram. E uma das demandas, né, que me foi solicitado falar aqui também, sobre o medo de dirigir, né, que é algo que acomete 6% em média das pessoas habilitadas. E como a Simone falou no começo, né, desse webinar, muitas pessoas acabaram até deixando de dirigir, porque, né, o se colocar numa estrada ou dirigir faz com que eu esteja exposta ao risco. E estar exposta ao risco pode ser que eu precise de um hospital devido a um acidente, né, devido a uma fratura ou um atropelamento, enfim. Então, me coloca nessa condição, né, de medo. E a fobia de dirigir, ela tem até um nome, né, que é a amaxofobia. E eu acho que é bem importante a gente explicar que tem uma diferença entre o que é medo e o que é ansiedade, né, que
muitas pessoas ficam ansiosas ao dirigir, seja porque, tem que acordar cedo amanhã, será que vai ter trânsito? Tenho que sair não sei quanto tempo antes, porque pode ser que eu chegue atrasado. Então, gera uma ansiedade, e isso é saudável até, de certa forma, porque leva a uma organização da nossa parte frente àquilo que eu preciso fazer. Agora, o medo é aquele que ele é realmente voltado para um objeto específico. Quando eu tenho um determinado estímulo, seja uma situação, um objeto, uma pessoa, ele gera reações, né, que são exageradas frente àquele objeto gerador. Então, eu tenho, por exemplo, medo de elevador, medo de barata, medo de fantasma, medo de algum animal, medo de injeção, né, que a gente pode até falar sobre isso dentro do hospital também. E o medo de dirigir, ele é um dos medos também que a gente trabalha, né, consideramos ele como uma fobia, que apareceu durante a pandemia, sim, mas ele já aparecia bastante, né, em especial em mulheres, tá? Isso que a gente fala que são quase 6% de pessoas habilitadas, tirando um dado que eu não tenho, que é das pessoas que nem se habilitam, justamente por acreditar que, eu não vou dirigir, eu tenho medo de fazer alguma coisa errada, então eu nem vou habilitar, tá? Mas também se enquadrariam, né, nessa categoria de medo de dirigir. E quando eu tenho medo de dirigir, a gente tem que pensar também, né, o que leva uma pessoa a ter desenvolvido esse medo de dirigir, por exemplo, né? Nem sempre tem uma causa específica, né? Na psicologia, são vários fatores que a gente estuda. Tem pessoas que, sim, passaram por um acidente, uma situação trauma, e acabam que a partir daí não querem mais pegar o carro, ou evitam, enfim, né? Mas tem pessoas que não têm explicação nenhuma. Não aconteceu, não passou, às vezes tirou a carteira, dirigiu 1 ou 2 vezes e parou, ou até mesmo dirigia anteriormente e parou do nada. Tá? Então, se a gente for buscar, assim, causas disso, né, tem muito a ver, novamente eu vou falar sobre um dos aprendizados da pandemia com a questão do controle, né, a pessoa que tem medo de dirigir, as pessoas que têm medo de dirigir, em geral, elas têm um padrão, né, de perfil psicológico mesmo, são pessoas perfeccionistas, são pessoas que têm medo de errar. E uma pessoa que tem medo de errar, o que acontece? Ela fica insegura, e a insegurança leva à evitação. A evitação é o caso de não dirigir, nem encosto no carro, nem pego no carro, né? E essa insegurança só aumenta. Então, se a gente for olhar numa leitura mais comportamental, quando eu tenho um estímulo, né, que é o carro, a minha resposta, o meu comportamento em relação a esse carro é a fuga. Eu não vou, eu não dirijo, eu não pego. E qual é a consequência disso? É um alívio, porque eu não preciso sentir a ansiedade frente a dirigir, eu não preciso me expor ao risco de repente, acontecer alguma coisa. Então, o não dirigir, ele acaba sendo reforçado pelo alívio que ele traz. Porque se eu vou dirigir, eu sei que eu vou ficar nervosa, eu vou ficar ansiosa, né? O que os outros vão dizer se eu subir na calçada, por exemplo, né? Ou se eu atropelar alguém. Às vezes não é nem medo de algo grave, às vezes é o medo de o que vão pensar de mim. Né? A maioria das pessoas que eu atendo com medo de dirigir falam assim: e se eu deixar o carro morrer? Né? E se alguém der uma buzinada para mim? Esse é um pensamento recorrente das pessoas que têm medo de dirigir. Ou seja, aquela preocupação que eu tenho que ter controle até sobre o comportamento do outro, porque quem buzinou foi o outro, não foi eu, né? Mas aí eu já fico preocupado que o outro buzinou. Né? E se eu deixar o carro morrer na subida do morro? E se eu não conseguir estacionar? Então, é uma série de pensamentos, né, que essas pessoas desenvolvem ao longo da vida por medo de errar. Muitas vezes as pessoas chegam à psicoterapia com a demanda, né, do medo de dirigir, porém, ela é só a ponta do iceberg. Tem muitas outras questões envolvendo essa questão de medo de errar, né? Pessoas que durante a sua história de vida foram expostas a situações em que ficaram inseguras ou foram avaliadas negativas em alguma situação ou outra, né? Tudo isso acaba só reforçando o fato de que eu não posso errar. E entra em contato com a nossa crença, né? De que eu tenho que fazer tudo perfeito sempre, né? E perfeccionismo não existe, né? E se não existe, eu estou buscando uma verdade absoluta que eu não vou encontrar nunca. E isso vai gerar um sofrimento.
Então, nesse sentido, a questão do controle, né? De eu querer controlar todas as variáveis. Quando eu saio de casa de carro, eu não sei se eu vou chegar no horário, né? Eu não sei se não vai acontecer um imprevisto, eu não sei se alguém não vai bater na minha traseira. Então, são coisas que fogem do meu controle. A gente cuida do que é do nosso controle, mas eu não tenho controle sobre todas as variáveis às quais eu estou exposta quando eu estou dirigindo, né? E é a associação que eu faço com a pandemia, né? De a gente abrir mão dessa sensação do controle. Tá, eu vou sair, eu me organizei, a minha parte eu fiz. Agora, o que vai acontecer no caminho são variáveis sobre as quais eu não tenho controle, né? Então, uma questão muito forte nessa questão do medo de dirigir é o medo de errar, que aumenta a insegurança. E o comportamento da evitação ele é muito recorrente e acaba só reforçando o fato de eu cada vez não dirigir mais mesmo, né? O que daí acaba sendo um problema, porque quanto mais tempo a pessoa fica sem dirigir, quanto mais tempo a pessoa adia, né, essa exposição que ela precisa fazer, pior vai ficar a ansiedade quando ela tiver que realmente dirigir ou se expor novamente a essa questão do carro, né, de pegar o trânsito, de dirigir, enfim. Então, são várias questões para a gente pensar, né, dentro dessa temática do medo de dirigir, dos desafios que a gente tem que fazer, e também de olhar para os nossos pensamentos, né, do autocontrole e do medo de errar. Então, acho que seria isso sobre a questão do medo de dirigir, Simone. Não sei se tu queres que eu aborde mais alguma coisa. Camila, perfeito, né? E ouvindo você falar e as duas Camilas, né? E olhando essa questão do trânsito, o quanto essa questão do controle, né? Que é uma das um dos pilares do medo de dirigir, o quanto isso sofreu o impacto da questão da pandemia, porque foi uma situação que a gente não teve controle, né? Eu vi muitas pessoas pararem de sair de medo de parar no hospital em função de um acidente de trânsito, né? A gente sabe, tem pesquisas que mostram que acidente de trânsito é uma das maiores causas de ocupação de UTI. Então, esse período de pandemia a gente sabe que diminuiu, porque as pessoas pararam de circular, pararam de se acidentar, né? Mas o quanto a questão do trânsito está relacionada com a psicologia hospitalar, porque essa pessoa que se acidenta vai para lá, e hoje 70% ou mais das ocupações de UTIs são por conta de acidente de trânsito, né? E essa pessoa vai para o hospital e ali ela vai... o trabalho se entrelaça, né? Da psicologia do trânsito com a psicologia hospitalar, do atendimento clínico, de consultório, para trabalhar depois a sequela que fica desse acidente, a família que perde um ente ou que fica internada numa UTI. Então, o quanto um permeia o outro, né? O quanto essa prática profissional se entrelaça, né? Uhum. Então, achei fantástica a tua colocação, Camila, a tua contribuição em relação à psicologia e à psicologia do trânsito, o atendimento das pessoas nessa questão do trânsito. Que bom. Acho que a gente poderia falar também, né, Simone, um pouquinho sobre a forma de tratar, né, que eu só falei o que é, como desenvolve e tal, mas o tratamento, dentro da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, aquilo do que o paciente mais foge é aquilo que ele tem que fazer, que é a exposição. Então, a gente trabalha muito com uma hierarquia de medos, em que o paciente vai relatar, né, colocando um grau de severidade, vamos dizer assim, relacionado ao que ele relata de medo. Então, eu tenho medo, por exemplo, de deixar o carro morrer, eu tenho medo de atropelar alguém, eu tenho medo de machucar alguém, ou eu tenho medo de não conseguir estacionar, ou tenho medo de não colocar o carro na garagem, e cada um desses itens, o paciente coloca o grau de ansiedade, de 0 a 5, por exemplo. Então, o que eu tenho mais ansiedade é machucar alguém. E esse é o último item que a gente vai expor a pessoa. Essa exposição, ela trabalha por imaginação, né?
a gente vai fazendo um exercício de imaginação dentro do consultório. À medida que cada item é avançado e o paciente já consegue passar por aquilo sem sentir nenhum grau de ansiedade, a gente avança para o próximo. E tem casos que a gente realmente sai dirigir com o paciente, né? Já tive vários casos, assim, de sair com o paciente dirigindo, o paciente vem com o próprio carro, a gente sai dirigindo, né, vai por ruas com menos movimento, depois vai com ruas com mais movimento, até para BR. Eu já fui com pacientes, né, que até hoje, quando me encontram, falam que não sabem como agradecer, né, pelo fato de hoje estarem tão encorajados e dirigem por tudo e me contam as experiências e é muito gratificante. Então, a exposição é uma das principais técnicas, realmente, fazer o paciente dirigir, você ali ser o amparo dele, né, e a reestruturação cognitiva, no sentido de acabar com essa ideia que a gente tem de ter que ser perfeito, né, de não poder errar. Errar todo mundo vai, né, começar a dirigir, todo mundo começou um dia e errou, e pessoas experientes também erram, então realmente acabar com essa ideia, flexibilizar essa ideia de que eu não posso errar. Então, essas são as principais Camila, te ouvindo falar, eu fico pensando, eu acredito que muitos pacientes nem cheguem na etapa da exposição, né? Quando você trabalha com esses pensamentos, com essas ideias do errar, da conta do controle, da perda do controle, eu acho que muitos nem chegam na parte da exposição, né? Sim, porque na verdade, assim, se você consegue tirar a pessoa dessa ideia equivocada, ela por si só, ela já vai, né? Inclusive tem pacientes que às vezes ligam e falam assim, só para avisar que eu não vou mais. Eu falei, como não vem mais? E já deu certo. Então você dá uma tarefa, o paciente consegue fazer durante a semana, né? E daí ele acha que já deu certo. Eu falei, não, volta aqui que eu quero finalizar o trabalho, né? Preciso complementar um pouco. E realmente, se a pessoa aceita isso, né, de que ela pode errar, ela mesma já se arrisca, né? Porque quando ela fala, e se eu fizer tal coisa, quais as evidências que você vai fazer tal coisa? Me fala se eu prefiro ir de carona com uma pessoa que tem mais cuidado ao dirigir ou se eu preciso ir de carona com uma pessoa totalmente corajosa. Eu prefiro ir com uma pessoa que tem cuidado, né? Então, você é uma pessoa com excesso de cuidado, mas não tem evidências de que você vai ser uma pessoa barbeira ou que vai sair por aí derrubando hidrante, por exemplo, né? Então, é uma coisa que a gente sempre faz esses comparativos com os pacientes. Muito bom. A próxima palestrante nossa é a Simone Seman. Ela é psicóloga clínica, formada em 2004 pela Unisul, fez pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial pela Escola de Saúde Pública Florianópolis, Saúde Mental e SUS, com contextualização sociopolítica assistencial. Clínica de atenção psicossocial, trabalha com saúde mental nas especialidades, tem projetos de estudos em saúde mental e atenção psicossocial, com o tema Saúde do Trabalhador, curso sobre distúrbios emocionais e comportamentais do cliente, estudo do encéfalo e sistema nervoso, neurociência e neurofisiologia humana, manejo clínico da amamentação, psicologia fenomenológica sistêmica familiar, psicologia hospitalar, psicologia clínica com abordagem na teoria cognitivo-comportamental. Atualmente, psicóloga clínica em consultório particular, trabalha com grupos de mulheres em rodas de conversa, palestra sobre Outubro Rosa, primeiros socorros emocionais, temas relacionados ao ser mulher no mundo atual, entre outros temas. Trabalho e desenvolvimento de equipes multiprofissionais, coordenadora do grupo de mulheres chamado Círculo Feminino, hoje com mais de 80 mulheres desde abril de 2019. Trabalha como psicóloga da saúde clínica, hospitalar, saúde mental e atenção psicossocial. Simone, um prazer tê-la na tarde de hoje aqui conosco e vou passar a palavra para você. Boa tarde a todos, é uma honra aceitar o convite de vocês, do Conselho Regional de Psicologia de Florianópolis, parabenizar os colegas aí pela explanação e parabenizar todos os psicólogos, né, que estão trabalhando aí nessas frentes todas, de tamanha importância e relevância da nossa profissão, né.
Vou falar um pouquinho de mim, rapidamente, a Simone já me apresentou, mas eu sou profissional da saúde há 26 anos, né? Eu concilio duas profissões, que é uma na área da enfermagem e a outra na área da psicologia há 18 anos. E eu comecei a minha carreira na área da saúde no hospital psiquiátrico, então eu tive uma vasta experiência na psiquiatria. Depois eu fui para a área de maternidade, onde eu aprendi a lidar com o processo do nascer, da chegada da vida, né, auxiliando a maternagem, auxiliando nos processos de nascimento, do parto, pós-parto, puerpério, o puerpério patológico também. Tive a oportunidade de trabalhar também dentro da oncologia clínica e cirúrgica, então trabalhei também junto com a Camila ali, né, na oncologia de pacientes terminais, pacientes clínicos que ficavam ali aguardando todo aquele processo da morte, do morrer. A gente acompanhava, fazia aquele trabalho com tanto o paciente, a importância da aceitação do seu quadro, da sua realidade, daquela preparação, quanto das famílias, dos seus entes queridos, para conseguirem estar próximos, né? Que às vezes um minuto, um dia bem vivido vale muito, né? Propiciar também para aquele paciente terminal os reconciliamentos, né, que ele precisa, às vezes, de promover um encontro, um pedido de desculpa, um pedido de perdão por um familiar, por um amigo. Então, muitas vezes, principalmente na minha experiência na oncologia clínica com pacientes terminais, eu tive a oportunidade de observar que nem sempre a cura se dava na instância física ou orgânica, mas sim na instância psíquica e emocional. Então, o paciente, às vezes, ele não conseguia ter um prolongamento da sua vida, como a gente já conhece aqui, né, nesse momento da nossa experiência terrena, mas ele tinha uma emocional e psíquica muito grande, ele fazia as pazes consigo mesmo, fazia as pazes com seus entes queridos, se reconciliava com partes dele, que ele não tinha a oportunidade de olhar e ressignificar, né, restaurar alguns tons das suas vivências. Então, isso é muito gratificante, né? Poder proporcionar uma cura emocional antes da finitude da vida. É uma experiência que eu levo assim, para a minha vida enquanto profissional também. Então, atuei na parte de maternidade durante muito tempo, cirúrgico também, e depois eu fui para um hospital aqui na Grande Florianópolis, chamado Hospital Regional de São José, que é um dos maiores hospitais aqui da região, e ali eu também continuei atuando na parte da maternidade clínica. Então, o que aconteceu com a gente quando chegou a pandemia, né? O hospital, ele já era um hospital lotado na sua essência, ele vivia superlotado, e com o advento da pandemia se instaurou o medo, o pânico, o caos, e também uma superlotação além daquilo que a gente já tinha. Então, o que aconteceu? Quartos que antes eram salas de reuniões, ou deixados para algum escritório de enfermagem, ou salas até de aleitamento materno, tudo aquilo teve que ser reestruturado na estrutura física e humana também, com equipes de profissionais de saúde que foram contratados em caráter de emergência, para que a gente tivesse condições de dar conta da alta demanda. Então, não ficou nenhum cantinho da estrutura física sem um leito que fosse recolocado ali à disposição da alta demanda de pacientes que iam chegando em questões de horas, dias, a cada dia, a cada hora, aquela demanda ia aumentando progressivamente. Então, o hospital teve que passar por uma reestruturação física muito grande. Então, eu trabalhava na época na ala de maternidade. Com a chegada da pandemia, metade da maternidade ela foi compactada numa ala e a outra metade virou clínica médica de pacientes terminais e Covid. Então, a gente ficou com uma sobrecarga maior. E eu digo que eu passei pela experiência de sair do setor de vida
e o setor de morte, porque antes eu trabalhava na maternidade, auxiliando a chegada dos bebês, da vida, do nascimento, daquele processo todo bacana, né? A chegada da vida no mundo, e eu tive que trabalhar no setor de morte, onde os pacientes chegavam e iam morrendo. Então, a cada plantão, eram de 12 horas, e como a Camila falou, às vezes a gente dobrava 24, 36 horas, porque houve uma redução das equipes de saúde muito grande, muitos adoeceram, muitos não tiveram estrutura física, psíquica, emocional, para trabalhar nas frentes do Covid, e a equipe ficou reduzida pela metade. Então, aqueles que estavam lá, às vezes não conseguiam ir para casa, tinham que ficar dobrando plantões subsequentes, ou como estavam trabalhando nas frentes do Covid, não queriam ir para casa para levar o vírus para os seus filhos queridos, para a família, para os filhos menores, para os maridos, esposas, então preferiam até dormir dentro do hospital, ficavam ali, né, ou alugavam casas nos arredores do hospital, com os colegas, para não ter que precisar levar aquela possibilidade de vírus para a sua família. Então, tudo isso houve um abalo psíquico e emocional muito grande em todas as equipes de saúde. E uma sobrecarga, né, de estresse, também de esgotamento. Muitos funcionários foram afastados por burnout e investimento mesmo, né, o cansaço físico e emocional de estar trabalhando naquelas frentes. Eu, contrapartida, um relato bem pessoal, eu tive uma privilegiada poder atuar nas duas frentes mais importantes do Covid. A primeira, nesse cenário do ambiente hospitalar, que, como a Camila Schwartz tinha comentado, era um cenário de guerra, a gente não sabia como lidar com aquilo, ia chegando demandas absurdas, filas, até barraca de exército foi montada na porta da emergência do hospital para dar conta alta demanda que chegava, né, que tem que ser feita uma triagem, aí, às vezes tinha os hospitais que passavam com o carro e aí ia fazendo aquela triagem dentro de uma barraca de exército, tamanha demanda. E a outra frente que eu tive a oportunidade de trabalhar também foi no consultório, na clínica. Então, eu trabalhei tanto dentro do ambiente hospitalar, na frente da pandemia, do Covid, quanto no ambiente de consultório. E eu me senti uma privilegiada, porque, assim, aquilo que a outra Camila falou, o que mais pegou para mim foi a instauração do medo, do pânico, das fobias diversas, né, das crises de pânico. Muita gente ligava desesperada, Simone, me socorre, isso é físico, é emocional, essa crise de pânico, realmente eu estou com falta de ar, porque eu peguei o Covid. Então, da nossa habilidade técnica de saber diferenciar o que é um sintoma fisiológico, orgânico, de uma possibilidade de um adoecimento viral, ou do que é um adoecimento psíquico, né, que estava se instalando ali, aquela coisa do medo, do pânico. Então, a nossa finesse de saber identificar o que é uma possibilidade de uma doença física, assim, não, isso é físico, você vai no médico, faz o teste, faz o exame e se cuida, ou fica em isolamento, ou então identificar o que é só de caráter puramente psicológico, emocional. Né, aquela síndrome do pânico, do medo, que os sintomas eram muito parecidos, muito idênticos, né, a falta de ar, a palpitação, a paralisia, a sudorese, né, os sintomas eles se equiparavam muito. Então, a nossa habilidade técnica de saber definir o que era uma coisa e o que era outra, para poder dar a orientação e o momento correto para esses pacientes que vinham buscar a gente, né. Então, houve situações de ficar 2 horas com o cliente no telefone, na chamada de vídeo, para identificar exatamente o que ele estava passando, se podia ser algo físico, ou se é algo realmente puramente psicológico, emocional, né. E eu me senti privilegiada, porque a questão do medo, para mim, ficou uma coisa que a gente ainda estuda pouco, porque ele é um sentimento dos mais antigos
que nos aprisionam naquelas prisões sem grades, que são as prisões invisíveis, né? E o Covid, ele causou exatamente isso, ele causou uma prisão sem grades, invisível, na nossa sociedade geral, global, né, até no mundo, onde a gente foi para as nossas prisões profundas, tanto emocionais, psíquicas, quanto também as prisões do isolamento social. E aí, aquilo que eu falo para vocês, por que eu me sinto uma privilegiada? Porque nenhum dia da pandemia eu consegui ficar parada. Foi a época da minha vez que eu mais trabalhei na minha vida, tanto na esfera hospitalar quanto na esfera clínica. Inclusive, antes eu atendia em consultório dentro de outras clínicas, né? E foi exatamente no primeiro ano da pandemia que eu consegui abrir o meu próprio consultório particular, indo contra um movimento contracorrente, né? Onde muitas pessoas perdiam os empregos, fechavam seus negócios, não conseguiam trabalhar, perderam as estabilidades profissionais. Eu fui uma pessoa privilegiada porque eu consegui abrir o meu próprio espaço, tamanha demanda da procura das pessoas com esse adoecimento psíquico profundo, né? Então, como eu estava falando, o medo é uma energia tão antiga que nos paralisa diante da vida. É o medo da morte, é o medo da doença em si, é o medo de que sequela eu posso ter, é o medo de perder um ente querido, é o medo do caos. Como é que vai ser o mundo se eu não conseguir trabalhar, se eu ficar sem dinheiro? E aí eu observei as crises nos relacionamentos conjugais, muita crise em relacionamento conjugal. As pessoas não sabiam mais conviver dentro do mesmo ambiente físico, né? Ai, como que eu fico 24 horas trabalhando em home office junto com meu marido, junto com minha esposa, eu não consigo, eu não aguento, as crianças tendo aula em casa, e gato, cachorro, papagaio, e todo mundo tendo que trabalhar, estudar no mesmo ambiente físico, online, aquele desafio todo. Mas eu também tive aspectos positivos. Por quê? Porque muitos pais tiveram que aprender a cuidar dos seus filhos, coisa que antes eram largados nas escolas ao nascer, nas creches, né? E eram as instituições educacionais que criavam os filhos e não os pais. Então eu vejo isso como aspectos positivos da pandemia. Os filhos de contrapartida aprenderam a cuidar dos seus pais idosos, que não podiam sair de casa, não faziam supermercado, faziam farmácia, levavam as coisas básicas de higiene, de limpeza, cuidavam dos pais em casa, para não precisar levar para os ambientes hospitalares, para as clínicas. Então, houve muito aspecto positivo. Em meio ao caos, a gente também se reinventa. E outro ponto que eu consigo observar também, para mim, que foi muito aprendizado, é, como a Camila falou, o ser humano é o ser com a maior capacidade de adaptação que existe, porque a gente se adapta muito, gente. A gente é sobrevivente das nossas próprias histórias, né? Então, a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. A crise, eu vejo ela como algo benéfico e necessário para o nosso desenvolvimento humano. Importante a gente olhar para as nossas vulnerabilidades, para as nossas limitações, para as nossas dificuldades na vida e fazer essa autoanálise e de reestruturação, né? Quando as pessoas começaram a buscar as ajudas das áreas profissionais de psicologia, de terapias diversas, né, integrativas também, porque antes era tabu, não, eu estou com um problema, mas eu dou conta, eu dou jeito, e a pandemia disse, não, a gente precisa olhar para esses aspectos vulneráveis, eu preciso buscar uma terapia, eu preciso buscar uma consulta psicológica, eu preciso olhar para esse conflito no meu relacionamento, como é que está o meu trabalho, né? Muitas pessoas perderam emprego, ou migraram, fizeram transição de carreira durante a pandemia, tiveram tempo de autoanálise profunda, de autoconhecimento, né, de buscar assim, quem sou eu no mundo enquanto pessoa. Enquanto muitos estão morrendo, eu estou sendo um sobrevivente
dessa era pandêmica, né? Então, assim, é muito aprendizado. Eu me senti, assim, honrada de estar trabalhando nessas duas frentes do Covid, de aprender muito, tanto com aqueles que morreram, porque eu trabalhava lá dentro da área hospitalar, então a cada plantão a gente levava 2, 3 corpos para o necrotério, e como a Camila falou, como que é dar essa notícia para um ente querido que não conseguiu se despedir do familiar, e não tinha idade, era novo, era criança, era velho, era rico, pobre, era de qualquer crença, era de qualquer classe social, era um ser humano no mundo. Então, o que a gente aprende, em essência, dessa era pandêmica? Quantos aprendizados e ensinamentos que isso trouxe para a nossa humanidade? E aí eu vejo que agora, saindo mais, né, discutir dessa era pós-pandemia, a minha observação é que a humanidade ainda aprendeu pouco, porque já estão voltando para os velhos padrões. Já estão voltando para os seus velhos padrões do seu egoísmo, da falta de cuidado, porque a pandemia veio trazer cuidado de higiene, cuidado com a saúde mental, cuidado com as nossas relações, cuidado com o amor à nossa família, nossas profissões. E isso agora eu já vejo que está voltando para aquele velho padrão de funcionamento, ou seja, o ser humano já está caindo no seu automatismo de sempre, do que tem para hoje. Então, assim, o medo já está se dissipando gradativamente, né? E as pessoas estão perdendo de novo aquilo que o caos tão necessário vem ensinar para a humanidade. Outro dado relevante que eu observei também antes de falar foi que muitos idosos pararam seus tratamentos, né? Uma pessoa que tinha um problema de coração, de diabetes, uma doença oncológica, uma doença renal, a doença ela não parou só porque a pandemia existiu, mas a pessoa parou de buscar ajuda, né, não fez a cirurgia que estava programada em 2 anos, não conseguiu buscar o remédio, não conseguiu a consulta médica, então ela ficou isolada em casa, com medo de se expor ao vírus da Covid, a doença clínica que ela já tinha a priori foi se agravando, e ele não conseguiu dar continuidade ao seu tratamento. Hoje, o que eu observo no pós-pandemia imediata, que aconteceu o maior número de idosos falecendo, e isso nenhuma mídia social divulga, gente. O número de idosos que continuam falecendo é tão relevante quanto no auge, no pico da pandemia, porque esses idosos não deram continuidade aos seus tratamentos, muitos tinham comorbidades que a vacina não foi compatível e aí agravou o quadro, principalmente pacientes portadores de trombose, de doenças circulatórias, cardíacas, né, que não foi compatível com o tempo de estudo e validação das vacinas, a mistura de vários tipos de vacina com as comorbidades prévias dos pacientes. Então, houve um agravamento muito grande de idosos, e isso nenhuma mídia divulga, sabe? Eu vejo hoje muitos pacientes morrendo, isso ninguém mostra, porque é a vida. Então, o que está por trás disso tudo também, né? Para a gente fazer uma análise mais ampliada. Isso ninguém mostra, que continuam morrendo pessoas, seres humanos no mundo, mesmo na era pós-pandêmica. É muita coisa, eu fico emocionada até assim, ter sido uma privilegiada de estar trabalhando nessas frentes, né? No consultório, na clínica também, a oportunidade de trazer valores, né, de pessoas que estavam em profissões infelizes e não se percebiam, e a pandemia trouxe essa possibilidade de reflexão, pessoas que estavam em relacionamentos também infelizes e não se percebiam, achavam que aquilo era o que estava dentro do padrão de normalidade. A pandemia também trouxe essa reflexão,
e dos jovens também, que entraram em muitos conflitos porque não se adaptaram ao modelo online de aprendizagem, tiveram crises grandes, né, nas dificuldades escolares e de sociabilidade, porque principalmente adolescentes que faziam 15 anos na época da pandemia não puderam comemorar, fazer festa, namorar, se relacionar, tiveram muito adoecimento de isolamento social, que é tão necessário para a nossa saúde psíquica e emocional, as nossas relações, né, com comunidade. Então, para mim, foram aprendizados inúmeros, os quais eu não consigo nem elencar aqui, mas eu queria dizer assim, que esse tema é de altíssima relevância para nós da área da saúde mental e da psicologia, tanto clínica quanto hospitalar. A gente ainda sabe pouco de tamanha importância e relevância desses aspectos humanos, né, na nossa sociedade hoje. Acho que é isso. Se alguém quiser compartilhar aí com alguma questão. Simone, na tua fala, eu peguei alguns pontos, e um deles que eu acho importante e que me veio como uma pergunta é se na tua prática você percebeu um aumento de violência doméstica, porque você trouxe na tua fala que as famílias não estavam mais acostumadas a conviver muito tempo, né? Os pais ficam trabalhando, os filhos ficam na escola e, de repente, tudo parou e a gente se viu fechados 24 horas, né? A família convivendo. E se a Simone ou as demais palestrantes perceberam um aumento de violência doméstica, né? Devido a essa convivência maior que as pessoas foram obrigadas a ter. Então, tanto no aspecto assim positivo quanto no negativo, tudo aquilo que era uma potência humana, eu identifiquei que ela foi para a potência máxima. Então, tudo se potencializou no máximo. Pessoas com tendências à violência também foi levado a uma potência máxima. Então, houve sim números absurdos de violência domésticas, até com seguidas de morte, né? Houve também um aumento maior do uso de bebidas alcoólicas, de drogas. Então, tudo aquilo que era uma potência limiar que a pessoa usava em vários ambientes, com isolamento, foi potencializado na máxima, sabe? Porque as pessoas não sabiam como lidar. Então, para quem tinha tendência suicida, aumentou o número de suicídio, de violência doméstica, de uso de bebidas, de drogas, de violência também, até estupro, né, abusos, porque estava todo mundo no isolamento em meio ao desespero. Então, isso foi propiciado também, infelizmente. Como também tem aspecto positivo, Simone, que muitos buscaram cursos de autoajuda, de conhecimento, de autodesenvolvimento emocional. Então, teve muita gente que fez carreiras, profissões online, também teve aspectos muito positivos para muitas pessoas. Então, tem os dois lados, né, da moeda. Sim, exatamente. Inclusive, eu brinco, né, e compartilho aqui com vocês, eu sempre dizia que eu tinha um sonho de ser uma mãe dona de casa, né? E quando a gente ficou na pandemia, isolados e não podendo mais sair, eu brincava, né? No sentido de tirar o lado positivo e ver o lado bom da coisa. Digo, enfim, estou experimentando o que é ser uma mãe que cozinha o tempo inteiro para os filhos, né? E a gente até brincou, teve um dia que um dos meus filhos disse assim, mãe, você não vai fazer tal comida? Ele disse assim, calma, a gente tem tempo. Não, mãe, é que daqui a pouco acaba a pandemia e você não cozinha mais. Então, como a gente se reinventa e como a gente aprende, eu sou uma experiência, eu sou uma prova de que eu pude fazer coisas que eu não me permitia em função da minha vida corrida, né? Trabalho, a coisa de sair buscar filho, horário para tudo. Então,
a gente acaba tendo, como dizia a Simone, de se reinventar, e muitas vezes é achar o lado positivo, é se adaptar de uma forma a, quem sabe, realizar coisas que você não realizaria, né? Um curso, uma reunião que antes você tinha que se deslocar e agora você se encontra com todo mundo online muito mais fácil, né? Então, é justamente isso que a Simone colocou. Não tem só o lado ruim, mas tem o lado bom de tudo isso, né? A gente aprende a se reinventar. Tu sabe, Simone, que os estudos realmente trazem isso, né? Aumento de violência doméstica, aumento dos divórcios e tal. Mas na minha prática eu observei um movimento contrário também, sabe? De não só afastamento dentro da mesma casa, mas também como de aproximação, né? Pessoas que passaram a conversar mais. Eu sempre uso a expressão caíram os véus, né? Então você tem que se entregar inteiro para a pessoa que está contigo. E eu escutei muitas falas, uma muito parecida com essa tua, de uma menininha que eu atendo, e a mãe dela tá a mesma coisa, né? Ficou em casa para fazer almoço. E ela falou, mãe, hoje foi o melhor almoço da minha vida. E daí a mãe dela falou assim para mim, Camila, eu fiz um macarrão com linguiça. Eu disse, para ver o significado de ser a mãe que fez o almoço e não a cuidadora, né, que ajudava no lar, enfim. Então eu vi muito isso, sabe? Como foi bom ficar mais perto, como foi bom poder conversar mais, como foi bom poder dar uma desacelerada, né? Então, eu acho que como é bom você poder fazer as coisas sem ter um horário para que aquilo termine, né? Assistir uma série inteira com a família, conversar, almoçar junto, sem ter que olhar para o relógio e tá dando a hora de ir para a escola, está dando a hora de trabalhar, porque hoje tem que sair corrido, né? Não tem que sair, né? Eu observei muito isso, inclusive, nos pacientes. Até que porque eu não senti, como eu estava dentro do hospital todo o tempo, o meu trabalho aumentou, eu não tive essa pausa, né? Eu não sentia o isolamento, isso não existiu para mim. Inclusive, foi uma intensidade de, enquanto estava todo mundo em casa, o hospital estava trabalhando. Mas eu ouvi muito isso dos pacientes, concordo com a fala da Camila, na minha prática também, até talvez por ser o perfil de público que hoje eu atendo pelo lugar onde eu estou, acho que é diferente, né? Dependendo de cada momento ali que você está atendendo e cada público que você atinge, mas do público que eu atendo, de fato, também teve esse movimento do como é bom parar, apesar de difícil, deixa eu olhar também para como é bom eu parar e entender o que está acontecendo, entender quem eu sou, dar um basta em tudo isso de uma forma que não foi escolhida, mas deixa eu tentar entender quais são as perspectivas funcionais de tudo isso. Então, pude observar bastante também. E quando a Simone fala de que a gente viveu num momento de dor, de sofrimento, de sensibilização, e que ela percebe hoje, né? O áudio estava um pouquinho ruim, mas eu acho que foi isso que a Simone colocou, que eu entendi, o quanto as pessoas estão voltando para o velho padrão de funcionamento, né? Para o velho padrão de comportamento, e eu arrisco até dizer que eu tenho visto na minha prática profissional que algumas pessoas parece que saíram de uma sensibilização para um endurecimento, né? Parece que algumas pessoas perderam a capacidade de se impactar, de sensibilizar com algumas dores alheia, né? Então, é como se a gente estivesse passando de um momento muito fragilizado para um endurecimento, né? E eu acho que esse é um desafio nosso agora, de como lidar com isso de uma forma que isso não vá para o lado oposto, né? Ou que a gente não volte a padrões antigos, como disse a Simone, que foi a fala que a Simone trouxe e me chamou a atenção. É importantíssimo, porque assim, sempre que passa uma tempestade, né? A gente já espera a bonança e vai voltar tudo ao normal. E tem até aquela fala, né, que já virou moda, o novo normal. Que normal é esse, né, gente? Que coisa é essa do novo normal? Eu, na pandemia, além de trabalhar muito, eu tive a oportunidade de fazer muitos cursos online, fazer atendimentos online, inclusive hoje eu tenho clientes em Berlim, em Lisboa, na Europa,
graças à tecnologia, que antes eu tinha resistência, eu era igual a Camila, não sabia trabalhar online, achava que não era possível, eu gostava muito do contato físico no consultório, né, daquele chameguinho, servir um cafezinho, um chazinho, ter aquele abraço no final, mas também da importância que isso nos propiciou atender pessoas em longas distâncias, em outros continentes até, né? Então, é um aprendizado incrível a gente fazer cursos online na nossa residência, no nosso espaço de trabalho também. Então, teve coisas ruins e coisas boas também, né? Eu sempre digo, aqueles que ficaram, que somos nós, os sobreviventes dessa era pandêmica, que missões fica para nós agora de aprendizado, enquanto profissionais da área que se propõe a ajudar pessoas no mundo, a gente precisa estar cada vez mais se habilitando e buscando, porque realmente houve uma busca muito grande de tirar os véus, como a Camila falou, e de ver também aspectos bons do que eu posso melhorar cada vez mais em mim, para ser esse instrumento também profissional eficiente para muitas pessoas que ainda estão nos seus sofrimentos psíquicos, né? Bom, nós estamos com 1h30 já de mesa redonda aqui, né? Eu vou pedir, infelizmente a gente tem que encerrar, eu acho que a gente tem muito assunto, teria muito assunto para estar, né, trocando e trazendo para reflexão e conversando, mas eu vou passar a palavra, então, vou começar pela Simone, para fazer um fechamento, fazer uma fala final, né? E para a gente se despedir dessa tarde agradável que a gente teve, de aprendizado, de conhecimento e de troca. Então, para fechar a minha explanação, a explanação dos colegas, eu queria deixar uma mensagem final de que todos os momentos de dor emocional, de sofrimento psíquico, na verdade, pode ser um trampolim, uma tábua de salvação para novos aprendizados, para novas formas de nos fazermos seres humanos melhores no mundo, de estarmos aprendendo infinitas potencialidades em nós, quantos de nós co-criamos, inventamos novas formas de fazer, as coisas mais simples, como um prato novo para a família, né? Na minha habilidade de cozinhar, ou de estar presente, né? Nas coisas mais simples da vida, dessa valorização. Então, a dor emocional, ela também tem o seu aspecto positivo. Ressignificando tudo isso, deixando reverberar nas nossas vidas, que eu acho que a pandemia tem essa força da gente não voltar para os velhos padrões, mas sim de voltar para aspectos cada vez melhores da essência do ser humano. Simone, muito obrigada. Vou passar a palavra para Camila. Temos duas. Eu queria finalizar, então, em especial agradecendo o convite da Simone para a gente passar essa tarde juntas, né, de muitas trocas, ricas reflexões, e deixar a mensagem que foi uma frase que eu usei muito durante esse tempo e vou seguir usando, né, que sempre existirão alternativas para aqueles que estiverem dispostos a encontrá-las. Eu acho que isso é a base do nosso trabalho, seja na clínica, seja no hospital, seja na nossa vida pessoal, né? Se a gente estiver disposto a encontrar uma saída, uma alternativa, a gente vai encontrar. Trabalhando com bastante aceitação, flexibilização, né, das coisas que a gente não pode mudar, a gente consegue. Fato é que estamos aqui para contar sobre a experiência que tivemos. Então, de certa forma, a gente conseguiu. E estamos em constante treinamento, né? Quem sabe daqui a um tempo ainda vamos nos encontrar para falar de outras experiências, de outras vivências, e será ótimo. Obrigada e uma ótima tarde a todos. Obrigada, Camila. Passo a palavra para Camila. Certo, Simone, obrigada, né? Queria agradecer também imensamente esse convite, me sinto honrada de fazer parte dessa mesa, de poder falar sobre psicologia hospitalar, de poder falar, acima de tudo, sobre psicologia. Sem dúvidas, poder falar nessa tarde do Dia do Psicólogo sobre isso é uma honra imensa. Então, muito obrigada, Simone, CRP, pelo convite. E concordo com a fala das meninas.
eu acredito numa psicologia baseada em construção, né? Acredito que o processo da psicologia é esse. Às vezes acho que a gente demora um pouquinho para entender, até porque a nossa formação é muito clínica e no consultório você trabalha sozinho, sozinho entre aspas, né? Tem a supervisão e tudo mais. Mas dentro daquele contexto você está sozinho e dentro do hospital não, né? A minha formação é muito multiprofissional, desde o início, por estar dentro do hospital, então eu acredito numa psicologia baseada em construção, claro, com muita técnica, com muita ética, mas muito construída, e sem dúvidas é sensacional poder escutar profissionais como vocês. Então, só tenho a agradecer, e como passagem, assim, né, como uma fala, acho muito importante aquela fala do tudo passa, né? As coisas boas vão passar, mas as ruins também vão. E como a Camila disse, nós sobrevivemos, nós estamos aqui, e claro, com muito respeito a todo o luto que nós tivemos, todos eles, né, independente de se foram lutos por pessoas, processos, questões, tempos, perdas de modo geral, mas que sim, passou, né, a gente não sabe o que vem pela frente, mas é um processo aí que passou. E sem dúvidas, acho que se a gente pode extrair, como eu disse, algo de desenvolvimento de tudo isso, é uma psicologia mais fortalecida e mais reconhecida, em busca, é claro, de um processo de reconhecimento cada vez maior. Muito obrigada. Eu que quero agradecer a colaboração de vocês, por vocês terem aceitado o convite para estar aqui no Dia do Psicólogo, né, falando sobre sofrimento emocional, sobre as sequelas, os impactos disso na vida das pessoas, na nossa vida como profissional, né, porque nós estamos ali atendendo, trabalhando e recebendo toda essa carga, então, muito importante, eu acho que é sempre muito valioso aprender até o quanto cada área se entrelaça, o quanto uma área acaba interferindo na outra, né? Muito obrigada pela participação de vocês nessa webinar. E hoje eu escutei na palestra de abertura desse evento, da psicóloga Márcia Alencar, uma frase que eu marquei e eu acho que ela cabe bem aqui, né, para o que a gente está falando e trazendo, que é: o psicólogo é o guardião da esperança. E eu achei muito bacana quando ela falou isso, eu me emocionei e eu pensei, eu vou guardar para a nossa mesa redonda. E eu acho que é isso, né? Nós somos os guardiãos da esperança, né? E eu acho que é o que eu queria deixar aqui para vocês e para quem vai nos assistir ou está nos assistindo, o quanto a gente tem importância e o quanto esse momento de pandemia mostrou para as pessoas, para a sociedade e para nós mesmos, o quanto nós somos importantes e o papel que nós temos na vida das pessoas, né? Não sei se a Camila... Não, eu só ia comentar que frase linda, de fato, emocionante mesmo. Obrigada por trazer aqui para nós, né? Maravilhosa. Obrigada, linda. Então, muito obrigada, né? Muito obrigada por vocês estarem aqui e uma boa tarde, um bom final de semana para todas.